falar sobre o quê? Vamos falar sobre desenvolvimento de tilápias. Você que vem bem-vindo, seja muito bem-vindo aí. Vamos tomar um mate. Já mudou o clima, já as temperaturas aqui na nossa região já não passa, pelo menos aqui no caso, nosso sítio aqui, já não passa de 28 graus final do dia, né? Amanhece com 24, 25 graus. E você que vai chegando aí, uma boa tarde, ver como é que tá o som, né? Estamos testando novas conexões aqui, um roteador novo, nova bala, né? Vinai, como dizem os outros, né? Tem que ver o vento também, estamos com vento bom e uma barranqueira aqui boa também para cair, né, Thor? Aí, verifica o som ali para mim, amor. A gente dá continuidade aí. Ah, dá licença aí, ó. Estamos na live aqui, estamos ao vivo, ó, Faustão. Que coisa! E se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Então vamos... Seria a análise não, seria a live da biometria, fazer o tanque 2, mas acabamos fazendo terça-feira passada. Então daí nós fizemos uma boa biometria, tarafiamos bastante, então essa vez nós não vamos fazer a biometria aqui, tá? Por quê? Porque toda vez que faz a biometria, nós temos que ganhar os peixes, porque o que a gente joga de volta. O quê? Como que tira isso aqui? Vai, vira. Falhas técnicas aí. Vê o som, como é que tá? Aí vai, vamos ver. Então, me fizer a pergunta, né? Fizemos uma divulgação então do nosso resultado. Fiquei sem vergonha. Dos resultados, o pessoal pediu que horário melhor tratar, como é que foi feito, né? Que nós conseguimos com 160 dias, né? Thor, você tá que tá hoje? Com 160 dias, né? Praticamente põe a 1 quilo no peixe, né? Então vamos lá, 5 meses e alguns dias você consegue. Mas tem que lembrar, peixe de 100 gramas, então ajuda muito. Então por que a gente comenta sobre isso? Por causa de questão para você entender como é interessante fazer um berçário e como você levar ele até os 100 gramas. Como é interessante nós cair aqui no barranco aí. Por que do berçário, né? O som tá bom? Então passa o celular aí que nós temos as informações no celular ali, senão acaba nós se perdendo nos números aí e não falar mais besteiras, né? Pra não... Mas sério, mandei pro número errado. Mandou pro meu suporte? Mandei pro suporte aí. Vai ter que ir lá buscar. Não aparece aí? Não, esse aqui não é o... Não enviado? Amor, como é que aparecer enviado se for enviado para outro celular, outro número aqui? Não é esse número. Ai, Não, ali. Bom, já vamos pegar os dados lá, tá? Daí a gente acaba... trazendo dados mais oficiais. Mas assim, o que a gente prova, né? A gente mostra para vocês. Tem várias maneiras de você tratar o peixe. Nós estamos tratando só o amanhecer do dia, tratando um retrato junto, né? Por causa que o nosso jerico é pequeno ainda, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente trata uma parte, aí outra parte a gente pega e trata 15 minutos depois, meia hora depois, porque não dá tudo uma vez. E conversando com os produtores já muitos anos atrás, né? E hoje ainda os produtores ainda comentam a mesma coisa. Quando você tiver um peixe desparelho, né, então você pode entender que você tem que fazer 2 tratos. Mas não precisa fazer 2 tratos separados. Vamos falar assim, vou tratar às 8 horas da manhã, depois outro trato eu vou fazer às 11 ou meio-dia. Não, você pode tratar às 8 horas da manhã e 8h30 fazer o segundo trato. Por quê? Para emparelhar mais, porque geralmente no primeiro trato vai vir a tilápia mais gulosa. Então a gente tenta tratar aqui em torno de 60% no primeiro trato, às vezes não dá, né, por causa da questão, no meu caso aqui, que tem o jerico aqui, o tratador tratorizado, então
Não vai dar às vezes os 60%, porque talvez dá 60% naquele tanque, mas não dá 60% nesse tanque, né? Mas enfim, o que você tem que entender é essa lógica de você pegar e fazer 2 tratos se tu quiser. Mas o tanque de cima, por exemplo, lá no tanque 1 nós estamos fazendo 1 trato por dia, já faz muito tempo, né? E a gente está fazendo um trato por dia e está dando resultado igual. O que mostra para nós? Que o mais importante, só conectar aqui a Wi-Fi aqui, se não irá. O mais importante, né, que um produtor falou para mim também, ficou ali e falou uma porcentagem mais baixa. Quantos por cento você acha que vai interferir no teu resultado? Está ligado ao oxigênio do tanque, né? Quantos por cento você acha que interfere? Cobinho, quantos por cento você acha que interfere, né? Eu falo hoje para vocês com muita certeza. Se você tiver o controle de oxigênio do seu tanque, tiver máquinas de chega, tiver monitoramento em tempo real, para você pegar os gargalos, né? Tu melhora em 90% a tua piscicultura. Você diminui 90% das doenças, né? O que mais os produtores percebem depois da instalação, automação, na hora que vê que está faltando máquina, vai colocando, e entendendo todo o processo do tanque, respeitando aqueles dados que eu tanto falo para vocês, ó, até 100 gramas por metro quadrado, né? Fica esperto, passou disso, então você vai ter que mudar o manejo, vai ter que deixar umas máquinas ligadas, porque daí já não está mais ligado ao oxigênio, está ligado à estratificação da amônia, nitrito, né? Até um produtor entrou em contato comigo, falou, Lucas, tratei o peixe, só esqueci de pedir que horário que ele tratou o peixe, né? E depois acabou a energia, mas era durante o dia, ficou em torno de 5 horas sem energia e ele não tinha gerador, né? Aí passou e aí acredito que não fez nada, falou, ó, não deu nada, veio a energia, falou assim, ainda bem que era só durante o dia, e depois deu ruim. Que tipo de ruim? Estourou amônia, estourou nitrito, o peixe começou a morrer, né? Aí ele falou, Lucas, já passou 10 dias, né? Ele não entrou em contato logo, só depois, e tá morrendo peixe ainda. Aí acontece essa questão, né? Mas o que aconteceu? Vai bater. Todo o estresse da tilápia vai acontecer 7 dias antes, se for o estresse razoável, 10 dias antes, e aí vai baixar a imunidade da tilápia, aí pode entrar um parasita, pode entrar doenças bacterianas, né? Tem tantas doenças que podem entrar. E aí vai dar aquela sequência de mortalidade. Ah, tá morrendo 10 peixes por dia e não para de morrer, né? E ele pegou e acabou cortando o trato por muitos dias, né? Por causa da amônia alta, nitrito alto. Aí acabou dando outra debilitação, né? Depende do tamanho do teu peixe, se você ficar 2, 3 dias sem tratar, vai causar um impacto, um estresse na tilápia. Tá? Mas Lucas, mas a amônia está alta, o que eu faço? Deixa o aerador ligado. Lucas, o nitrito está alto, deixa o aerador ligado. Que nem hoje vocês estão percebendo aqui, por exemplo, os aeradores não estão desligando, né? A automação não está desligando. E não tem o que fazer, que o clima está abafado, estava chuviscando de manhã, né? Mas uma chuvisca assim, daquele que não molha, né? Acaba não molhando nada, né? Só molha os bobos que quer trabalhar na chuva, né? Esses acabam molhando. E aí a gente vai percebendo. Por exemplo, esse tanque aqui, ó, tá com 3,2 de oxigênio, né? O tanque do lado lá que também não desliga nada, 3,3 de oxigênio, né? Ou seja, 25 graus, né, e 3 pontos de oxigênio, né? O único que tem um pouco de oxigênio maior está o tanque de cima ali mostrando 4 de oxigênio. Então, por exemplo, as temperaturas máximas da semana que passou não chegou a 28 graus, para vocês terem noção. Então, a época ainda de você colocar peso na tilápia aqui na nossa região, que está amanhecendo a 24,1, o tanque mais raso, né? Olha a diferença que já dá, né? O tanque mais raso amanhecendo com 24,1, o tanque mais fundo amanhecendo com 25, está dando 1 grau de diferença, então já está esfriando um pouquinho mais por causa das noites frias, né? E o final do dia chega a 27,3 e o outro chega a 26,6, mais ou menos. Essa diferença do tanque ter mais quantidade de água, mais fundo, comparado ao tanque que não tem.
para vocês entenderem nessa questão. Aí outra pergunta que fizeram, tá, Lucas, quando a temperatura de água chegar a 22, 23 graus, qual quantidade de ração você trata? Eu trato conforme o peixe come, tá? Mas tem os poréns. Por exemplo, o tanque lá que já estava, vamos falar assim, com média 1,1 kg, eu não aumento o trato dele. Por exemplo, naquele tanque específico, o tanque 2 aqui, que vocês acompanharam, que a gente fez a biometria, a gente chegou a 10 gramas dia, máximo estourando 10,5 gramas dia e não tinha máquina para ele. Então vamos falar assim, ó, eu vou continuar com 13 peixes por metro, não vou pôr mais máquina, quero ver o que acontece. Aí nós vamos ver a conversão, como é que tá lá, beleza. Esse aqui a gente já tem 14 peixes por metro, alguns quebrados. Até agora tinha máquina de chega, só que no começo esse peixe sofreu um pouco, né? Então ele tá com 600 e alguma coisa, não lembro agora de cabeça, mas ele tá com 600 e alguma coisa. Vamos lá. Então foi feita a biometria dia 9/3, ele está com 636 gramas, né? A média de crescimento desse lote está 4,1 gramas, tá? Então é pouco peixe, pouco crescimento, né? Os outros todos passaram de 5 gramas dia de crescimento média, né? Já estão atingindo 5 gramas e esse não. Ele está com 14,5 peixes por metro, tá? A conversão dele está em torno de 1,29 mais ou menos, tá? A conversão está razoável, mas o que acontece? Vamos lá. Está com 600 e poucas gramas, né? Eu tenho 30 dias para tratar. Hoje está agitado os cachorros. Vamos falar assim, por que eu tenho 30 dias? Porque hoje já é dia 16, se eu não me engano, né? 16 de outubro, geralmente ali já começa a vir uma frente fria, e se você está acompanhando as temperaturas de água, você está vendo que cada dia que passa, por mais que seja quente, por mais que o dia chegue a 35 graus, 36 graus batendo aqui, né? E a água vai esfriando. Ou seja, os dias de sol estão diminuindo, então estamos 30 dias. O que eu vou fazer nesse tanque? O que eu estou fazendo nesse tanque? Esse tanque eu estou tratando o que eles comem, né? Então eles estão comendo em torno ali de 10,5 a 11 gramas dias de ração. Esse eu vou dar uma, abre aspas, vou dar uma pequena forçada, vou continuar tratando. Aquele lá, aí vai 9 gramas e meio dia, 9 gramas dia, porque é um peixe que já está pronto. Aí você fala assim, mas nossa, você está segurando o trato. Não é que a gente está segurando o trato. Em parte sim, comeriam mais, mas não temos mais máquina para isso. Mas entenda que ele já está pronto, né? Aí vamos lá, se eu tratar 9 gramas dia, nosso objetivo é 1,45 a conversão, ele ainda vai crescer 6 gramas dia, né? Então vezes 30 dá 186 gramas, né? Mais 1,100, eita, 181 mais 1,100, também nunca vai dar certo, né? Mais 1,100, então vai dar 1,287 daqui a 30 dias. Aí vai ter uma quebra ali de uns 4%, né, 4 a 5%, né, sempre vai dar essa quebra, então vai estar ali com 1,230 kg mais ou menos, né? Vai estar um bom peso, sem estourar a conversão, assim a gente espera, né? Então nosso objetivo é manter 1,45, a gente fica olhando sempre essa questão. E o que mais chama a atenção, os outros tanques lá, tá mantendo mais ou menos assim a conversão dentro, mesmo com o aumento da densidade, né? Aí tá me quebrando a minha perspectiva no sentido assim, o tempo, né, tá ganhando, o crescimento tá melhor que esse aqui, né? Mas porque esse aqui deu um problema realmente nos primeiros 60 dias, a água não queria engrenar, tinha muita amônia, muito nitrito, a gente foi tratando ele igual, né? Não tinha o que fazer nessa questão, né? Esperar ele ciclar, né? Até ele começar a ciclar, agora graças a Deus está ciclando. Acabou o calcário, vamos fazer mais uma aplicação de calcário agora, porque está com 600 gramas, teoricamente ainda vai ficar mais 60 dias, né? Então provavelmente vai entregar só final de maio ali, depende de como é que tá. Então vale a pena ainda aplicar um calcário ali, tá? Então a gente vai aplicar calcário
porque a gente já aprendeu, né, com outras pessoas, né, aprendendo fazendo lá em Cuiabá, e quando usa calcário na água também é um antiparasitário, em certas questões ele ajuda muito, tá? E o magnésio faz muito bem para a tilápia. Então o calcário do milítico que a gente acaba usando aqui, né, a gente pensa também não só na alcalinidade, que a gente já mostrou para vocês, que a alcalinidade sobe e tal, mas também no magnésio. Então você já estudou o magnésio, na planta é muito bom, para a gente é muito bom, e quem disse que para a tilápia não é bom, né? Como a gente só tinha feito aquela aplicação lá atrás, já faz bom tempo sem aplicação, a gente antes de entregar agora, falou assim, vamos fazer mais uma aplicação. Aí a gente vai mais ou menos aplicar ali umas 100 gramas por metro quadrado agora, ao redor, né? E como não está chovendo aqui é ruim. O peixe é bom, mas para a água é ruim, né? Então para quem tem agricultura fica ruim. Não está chovendo, está charutando já os milho aqui. Estou olhando agora o vizinho lá, o milho já está no pendão, já precisava de um... Como é que nós vamos roubar milho verde bom se não chove? Depois está lá tudo falhado, quer roubar milho verde do vizinho, daí fala, ô vizinho, que tristeza, teu milho não deu nem para sopa. Daí fica muito feio, né? A gente reza por uma chuva também. O que aconteceu na água com essas estiagens, vamos falar assim, ela é bem regional, né? Não está chovendo aqui, dureza em carbonato sobe, a gente fez uma explicação de cal e sobe rapidamente, qualquer coisa que você joga de cal já sobe, né? Então, mostrando para vocês como é interessante essa parte de você pegar, trabalhar com pouca renovação de água. Por quê? Agora a gente usa um pouquinho de bomba ali, liga, 6, 8 horas por dia, bomba, só para dar aquela preenchida, vaza um pouquinho e ó, a análise da água fica bom, né? Mas foi feita a análise hoje e deu um pouquinho de nitrito, né? A gente fala um pouquinho quando chega a 2,8, né? Você já se assusta, que é 2,8? 2,8 para nós não é nada, né? Fica tranquilo. Aí se ficar a cor de sangue, que nem de um boi, aí a gente dilui e a gente verifica que chegou em 5. Mas o que mais nós olhamos é o peixe. O peixe está comendo normal? O peixe está de manhã cedo com apetite? Tá, então a única coisa que se fosse tá sobrando oxigênio, nós ia deixar mais aerador ligado. Então, por exemplo, no dia que nem hoje, eu não reclamo o aerador ligado, porque se não fosse tá faltando oxigênio, já ia estar ligado por questões de nitrito, tá? E daí você pode ver quando dá um pouco de nitrito, um tempo abafado, o oxigênio está em 3, não sei se a câmera vai pegar, mas lá na frente dá para ver uns pouquinho de peixe perto do areador. No primeiro areador ali dá para ver, para vocês verem. Aí você fala, é o peixe gordo, né? Sempre fala, é o que primeiro sofre, né? Esse deu nitrito, né? Esse tanque deu nitrito, né? Então esse tanque deu um pouquinho de nitrito. Então você vai ver o que vai acontecendo, né? Outra coisa que você vai também perceber que vai acontecer, quando dá um pouquinho a mais de nitrito, você vai ver 1, 2 peixes morrendo, tá? Às vezes você vê um peixe estufado. Aí se você forçar o trato, você vai ver que vai morrer mais. Entende que não existe uma tabela exata para você seguir, porque são muitas coisas. Por exemplo, se não tivesse amônia, não tivesse nitrito, tá tudo certo, a quantidade de peixe, né, ficaria mais fácil. Mas não tem nada mais fácil que você visualmente olhar no momento do trato. Quem trata o peixe todo dia não tem erro. O cara já vê, ixi, hoje o peixe já não está muito bem. Você olha o oxigênio, está alto, mas o peixe não veio. Ah, é temperatura? Não, não é temperatura. E daí se tiver mais tanque, você vai perceber que o tanque do lado está pulando fora e o tanque para cá já deu uma freada, você vai fazer análise amônia ou nitrito. No nosso caso, mais sempre o nitrito aí no final do lote, tá? Então se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer, que a gente está ali para responder, tá? Então tilápia tem segredo? Produzir? Depende. O que seria o segredo, né? Deixa eu só abrir aqui. Abrir aqui. Aqui, eu vou responder para não me perder depois. Esfriou a água em 23, 22 graus. Qual a porcentagem você baixa o trato, né? Então, é uma pessoa que já segue mais tabela,
né, nós não seguimos tabela em si. A gente sempre olha a tabela do tanque. A gente conta quantas máquinas tem no tanque e essa é a tabela máxima que a gente pode tratar. Por exemplo, o tanque 2. O peixe podia estar maior, tá? Se a gente quisesse. Era só ter posto 2 máquinas a mais, ou seja, 2 geradores a mais. E ia estar já pronto. Antes. Porque no frigir dos ovos, perdendo 1 grama por dia de ração a menos tratando, é muito em 60 dias. Né? Que nem aqui, como a água ali, e o peixe aqui nunca... Não é aquele lote assim que se fala, nossa, é o melhor. Tá crescendo, tá ali, mas não é o que a gente gosta, tá acostumado a comer. Tá? Então, por exemplo, chegar a 23 graus aqui, vamos supor que eu estou tratando 11 gramas dia. Chegou a 23 graus e o peixe come ainda 11 gramas dia, eu vou continuar tratando 11 gramas dia, entendeu? Ah, começou a sobrar muita ração, aí eu vou cair para 10 gramas dia, entendeu? O peixe vai me dizer, porque eu quero terminar esse peixe antes de vir o inverno, antes de junho, tá? Então, mas ele vai me dizer, sem forçar ele, sem fazer aquela loucuragem de sobra de trato lá, sobrar 1 hora de trato após. Não, aquele negócio assim, ó, em 5 minutinhos eu terminei de tratar, ele comeu os 10 gramas dia, ele comeu os 11 gramas dia, né? 12 gramas dia não tem máquina para isso, tá? Então teria que entregar outro lote, se entregar, aí jogaria para cá, mas daí já vem a frente fria ali, esfria a água e aí já deu, né? Mas Lucas, se você no verão tivesse posto mais máquina aqui nesse tanque, vou dar um exemplo, mas é o tanque que não comia. Que raiva que dá, né? Puta na merda, não vai. Tem aquele lote que não vai, infelizmente, ele não come comparado ao outro. Diga. Pode terminar. O nitrito no tanque. O nitrito no tanque sobe por quais ocasiões? Aqui quando tem amônia e alcalinidade baixa e o nitrito sobe lá em cima, em uns dias. E o oxigênio cai também, demanda mais a aeração. Assim, é o ciclo normal, né? A bactéria que consome amônia, que vai para o nitrito, ela se multiplica em que é, vamos falar assim, grosseiramente falando, que é ambiente. Então é um processo mais rápido. O nitrito não. O nitrito não gosta de certos ambientes. Então, no tanque, por exemplo, aqui, o ambiente para consumir amônia é muito bom. Entende? Se adapta rápido. E a bactéria que consome o nitrito, ela não gosta muito desse ambiente. As duas não se dão muito bem. Esse é o problema. Que na natureza ia dar amônia, e depois vem o nitrito e a ciclagem de nitrato ia fazer. Então, por isso, o que você pode fazer que ajuda, se você tiver máquina de chega, a gente fala areador, máquina de você entender, se tu conseguisse deixar acima de 5, tu já não ia ter esse tipo de problema. A gente percebeu já aqui, por exemplo, né, verão, quando começa, quando você percebe que o oxigênio começa a baixar de 4 miligramas, de 3 miligramas, ficar mais baixo por muitas horas, você entende que começa a subir mais o nitrito, não consegue mais estratificar. Por quê? Como é que funciona uma estratificação para vocês entenderem? Imagina a água é um poro, imagina uma esponja. Se o ambiente que nem hoje, vamos falar, estou chutando aqui, mas eu calculo aqui, consegue a água segurar 6,5 miligramas de oxigênio por litro. Encheu todos os poros da água, tá? Aí dá uma molécula de amônia, dá uma molécula de nitrito, ela quer segurar na água, mas não consegue. Aí você tem o areador e joga ele para cima e acaba ocorrendo a estratificação, tá? Mas que nem no caso aqui, o oxigênio fica mais baixo, então sobra espaço na água e a molécula gruda na água. Aí vai vir a decomposição natural. Então a estratificação, para vocês entenderem, é muito interessante quando você tem oxigênio. Por isso que, se você entender a tabela lá de metro, de quantidade de gramas de ração por metro quadrado, você começa a entender que você vai ligar às vezes areador, não é questão de oxigênio, mas é para estratificar já, amônia, nitrito, para você impedir que ele se acumula, porque daí você tem bastante oxigênio nesse momento, e aí você faz essa agitação, né, forçada, estratificando, quando vai dar amônio, nitrito, já vai oxidar, já vai para o ar, tá? Então essa é a questão muito interessante para vocês entenderem.
algum dos motivos para você pegar e deixar areador durante o dia ligado, depois que você passou uma certa quantidade de metros quadrados de aeração. Quanto menos peixe por metro, mais tempo vai demorar para chegar a esse ponto. Tá? Então, quando a gente tem bastante peixe por metro, ó, se você tiver 15 peixes por metro, quando você chegar a tratar 5 gramas dia, você já vai estar lá com 75 gramas por metro quadrado. Aí você já vai ver que a água já começa a patinar um pouquinho. Aí você já poderia deixar um areador 24 horas ligado no seu tanque, depende do tamanho dele, só para vocês entenderem. Então, quanto mais peixe por metro, mais energia você vai gastar em certas questões. Só que essa energia, se a gente conseguir manter o mesmo tempo de lote, que você vê 4 peixes por metro e 8 peixes por metro, e de 8 ir para 16, e manter-se praticamente os mesmos dias de lote, a energia vai ser muito mais barata que você, que tem menos peixe por metro. Tá? Essa é a questão. Também entramos, um produtor estava se queixando que não sobra mais, está tudo virado em energia, nós estamos gastando muita energia, né? Realmente está começando a ficar apertado, sim, a energia começa a ter um custo maior, e aí vem a questão da eficiência. Não tem, se você está gastando muita energia e você não está monitorando o oxigênio, que é a principal causa que a gente faz nos gastar energia na produção de tilápias, você tem que investir em tecnologia. Essa é a lógica. Né? Não tem outra forma de você economizar. Eu vou pôr um peixe por metro e vou trabalhar sem areador. Se fechar a tua conta, se você está ali, tudo bem. Mas na nossa propriedade aqui, se pôr um peixe por metro, eu vendo a propriedade. Não tem. Faz a conta. Criar 15 mil peixes aqui. Ele comentou, manter o oxigênio mais alto, então ajuda na redução da amônia? E nitrito. Essa é a lógica. Só que assim, ó. Como é que eu vou explicar? Quando eu coço assim é porque eu estou tentando explicar de outra forma. Eu acho que não é chifre. É espinha. Chifre é a espinha, tá, gente? A mulher já quer me tacar uma pedra, que já vou... Tem que cuidar, né? Cuidar, aqui é perigoso cutucar a onça com vara curta, uma cutucada já cai. Aí daí vocês só viram no filme, Lucas sofre acidente, quebra a mão e... caiu numa live. Alegria. Por já ter amônio e ter nitrito, você já tem que deixar o areador ligado, tá? Mas se você vai ver, se deixar o areador ligado, uma porcentagem, 20% lá, 24 horas, esquece se tiver oxigênio. Você já vai ver que o peixe vem comer normal. Ele não para de comer. A única coisa, um problema, por exemplo, lá o tanque já... Quando for para entregar, se já está ficando pronto, vamos falar assim, e tiver muita amônia, muito nitrito, vai dar o off-flavor. Tá? Que estou sujando minha cara? É erva. Sangue? Ixi. Sangue? Me atrapalha assim, depois a gente desfoca aqui. Aí pode dar gosto de baro, off-flavor no teu caso, e às vezes não é uma alga, tá? E outra coisa que as pessoas estão entendendo, graças a Deus, que se você tem problema de off-flavor, você vai ter que tirar a água pela superfície. Ou seja, por cima, que a alga está por cima. E vai ser durante o dia, quando ela sobe. Então você vai dar a descarga superficial. Então hoje as empresas que fazem monge, essas coisas assim, já estão fazendo peças específicas para tirar a água por cima, se quiser. Ou seja, trabalha assim e tira a água por cima para você dar a descarga. E graças a Deus entenderam a lógica, que a alga sobe. Uma coisa que a gente aprendeu aqui, por exemplo, se você tiver o cone de WAF lá, que faz a análise de quantos sólidos em suspensão tem, é um cone especial que faz, a gente usou muito ele, aqueles dias me deu vontade de usar ele, usei ele. Durante o dia, subiu o sólido de suspensão, vou chutar ali uns 3 ml no tanque escavado, em água barenta, falei, nossa, ali vai dar uns 10 ml, né? E deu 3 ml e à noite você vai lá, faz a medida naquele mesmo tanque, os areadores ficaram 24 horas ligados, né? E foi para meio ml de sólido de suspensão. Ué, o que aconteceu? Pois é. Então você entende que o sólido em suspensão é uma vida também.
Às vezes a água barenta também é uma vida. Por isso que eu falo, se fosse, não for o problema, se fosse os areadores chafariz, só eles, fazer o movimento, de noite ia manter 3 miligramas igual. Ia dar mais de noite do que durante o dia, porque a gente tratou durante o dia, então o peixe cagou, já ia manter. E não, chegou a noite e diminuiu o sólido de suspensão. Então isso chama a atenção nossa. Então a gente consegue provar para você, quando você tem uma água barenta, 99% dos casos, às vezes é uma bactéria que deixa o sólido de suspensão. E claro, o chafariz, no caso ali, tanque pequeno, raso, ele vai sujar a água e vai atrapalhar o fitoplâncton. Aí vai dar menos luminosidade no tanque, profundidade, passa menos raios solares, aí vem um dia cagado que nem hoje, vai tudo atrapalhando e vai ficando cada vez mais barenta a água e fica aquele ciclo maravilhoso, né? Mas no nosso caso ainda lá está produzindo oxigênio durante o dia e está desligando o areador. Aí a gente não desliga o areador porque nós passamos a nossa marca de 200 e poucas gramas por metro quadrado, até passou de 200 gramas por metro quadrado. Aí veja, tanque pequeno, estou passando de 200 gramas de aeração por metro quadrado, eu tenho que ter essa ciência, que ele é um tanque que ainda produz oxigênio, a água é barenta, mas eu preciso deixar um areador estratificando lá, para ele não parar de comer. Então, para vocês entenderem, se fosse pelo oxigênio, ia desligar todos os areadores ainda durante o dia, passar horas. Mas Lucas, meu Deus, aí, por que tu não está gastando essa energia? Mas lembra, já até 100 gramas por metro quadrado, ok, ração por dia. Depois disso já é problema, você vai ter que fazer coisas diferentes. Mas lá está com 17 peixes por metro, né? Então, faz a conta. Se eu dar 10 gramas por dia, já dá 170 gramas, né? Então lá estou dando uma forçadinha, lá 11 e pouquinho gramas por metro, chegou acho que 12, né? Só para testar, para chegar ao limite, para ver onde é o limite desse... E não tem limite aquele tanque, eu acho interessante isso, né? Aí vamos ver, claro, na hora de entregar, estoura a conversão, não estoura a conversão, né? Por quê? Porque qual que é o limite? 10 gramas dia por tilápia, é 11 gramas dia, 12 gramas dia, qual que é o limite? Ninguém sabe o limite, né? Teoricamente ninguém sabe, porque vai depender da propriedade, quantidade de peixe por metro, né? Eu visitei um produtor também, ele falou, Lucas, estou aqui tratando esse peixe, mas ele não come mais. Aí usa a tabela, usa em porcentagem, né? Por isso que eu falo, esquece um pouco a porcentagem, faça o cálculo da porcentagem da biomassa, não tem problema, mas transforma em gramas, tilápia dia, para você entender. Aí eu falei, tá, quantos quilos você está tratando? Tá tratando tantos quilos aí. Sei lá se era 700 quilos. Mas enfim, transforma em peixe, quanto deu? Acho que 14,8 ou 15,8 gramas dia peixe, de ração. E o peixe acho que está com 600 gramas. Aí eu olhei para ele e falei assim, onde que o peixe vai enfiar mais ração? Eu falei, o bucho já está assim, não tem mais espaço lá dentro. Eu falei assim, 600 gramas, né? Ele fez a biometria. Você tá doido? Eu falei. Mas a tabela fala 2,5 e tem que tratar e não come. Não tem como. Você entende? Não tem mais espaço, está com 600 gramas, né? Mas agora eu vou falar assim, vou falar para ele, vai estourar a conversão? Teoricamente não vai estourar a conversão. Se ele tiver máquina, ele chega para a ração que ele está jogando. Aí vai dar a mesma coisa que nós estamos aqui. Eu não podia tratar mais que 10 gramas e meia por dia, porque eu não tenho máquina, senão eu sei que vai estourar a conversão. Então, por exemplo, está uma briga muito grande, como produzir sem gastar tanta energia, mas não estourar a conversão, porque aí, Lucas, você fala 25 para 1, um saco de ração por CV e tal, mas aí o negócio tudo vai se pagando e vai se encaixando. Aí você pode tratar 10 gramas de hidratação, vai ter uma conversão boa. Você pode tratar 12 gramas de hidratação, vai ter uma conversão boa talvez. 15 gramas vai ter também, mas assim, a experiência que nós tivemos no passado vai chegar a 1,4 quando você trabalhar com 15 gramas de hidratação dia, tá? A gente percebeu que tu vai perdendo um pouco a conversão por causa da água, porque vai ter uns picos mais baixos de oxigênio, às vezes dá um pico maior de amônia e nitrito, mas dependendo muito da quantidade de peixe por metro. Falando ali de 6 a 8 peixes por metro, porque ó, se eu trabalhar com 8 peixes por metro, tratar 15 gramas dia, isso dá 120 gramas de ração por metro quadrado dia. Então passou do 100. Aí não faz nada, só mantém tanque cheio, não usa
bioremediador, não usa nada, só ração e areador, tá? E produz, tá? Ah, Lucas, você conta probiótico, essas coisas? Não, sou muito a favor, use todo dia ou cada 2 dias, deve usar, vai sempre te ajudar. Quando vai ajudar? Esses produtos vão ajudar, essas pessoas não entendem, é quando der um estresse na tilápia. Enquanto não der estresse na tilápia, você não precisaria usar nada, só tratar a ração mesmo, tá? Ração e oxigênio. Mas se der uma pane elétrica, faltar energia por 1 hora, 2 horas, aí sim a tilápia que você trabalha... Está com dor de barriga? A tilápia que você trabalhou com uma bactéria e aquela que não trabalhou com bactéria, morre mais rápido. Tá? Aí a gente percebeu. Você tem que lembrar, tudo preventivo só funciona no momento de estresse maior. Se não tem estresse, não tem por que usar. É que nem você. Se você estiver num ambiente 100% controlado, você não fica doente. Mas daí foi lá e pegou uma garoa, não sei se vocês lembram. Meu primeiro banho de chuva correndo, depois estava lá, ai, eu gripado. Chorando a minha anos pitanga, primeiro, porque meu corpo não estava acostumado com isso, né? Então, para vocês entenderem esse processo, na tilápia também tem. Então, na tabela, só cuida, senão vai acontecer que nenhum produtor, vai ficar preso no 2,5%, falar assim, meu Deus, o peixinho está comendo mais, mas daí transforma em gramas, e fala, opa, eu falei para ele, eu não cheguei a tratar isso, nem vou chegar. Porque daí, ó, se ele tratar 15 gramas dia, o peixe tem que crescer 11 gramas dia. E ele cresce? Cresce. Se tiver condições, se o clima for favorável, ajudar um pouquinho também, não der nenhum estresse maior, ele vai crescer 11 gramas dia. Então imagine aquele produtor, se ele conseguir manter os 30 dias tratando isso, né? Se tiver máquina, ele chega, se não tombar a água, não acontecer nenhum imprevisto, ele vai colocar 300 gramas tranquilamente naquele peixe. Então de 600 gramas vai para 900 gramas, ou seja, ele consegue terminar o lote antes do inverno, depois ele tem que reduzir, né, o trato. É o que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer. Desde que respeitando o peixe, cada peixe come de um jeito. Tá? Lá embaixo come 12 gramas dia, aqui não come 12 gramas dia. Tá? E máquinas são tudo iguais, por quiloseração versus CV de máquinas. Né? E aí nós vamos fazer um teste do calcário agora, de novo, porque faz... A gente se perdeu ali, mas acho que deve fazer uns 45 dias, né? Sem aplicar calcário. Eu sei que acabei esquecendo desse detalhe e foi... faz. O tempo passa muito lixeiro, né? Daí a gente também se perde aí. E a gente vai viajando para lá e para cá, visitando o produtor, aí dá esses BOzinhos aí, tá? Então, se você tiver pergunta, fica à vontade em fazer. Deixa eu ver as outras perguntas lá. Se tem mais perguntas. Zoleva, perdido aqui. Tinha mais uma coisa que eu queria. Então, se baixar a temperatura de água, a gente vai manter o trato, se o peixe comer, tá? Mantendo ali 5 minutinhos de sobra, tá? Antigamente eu deixava meia hora de sobra. Tinha tanque que deixava 1 hora de sobra no verão, né? Tratando uma vez por dia. Então as coisas vão mudando. Hoje já não há necessidade de fazer isso. A gente começou a entender que se o peixe comer tantas gramas de hidratação, você calcula na tua conversão alimentar, ele já vai crescer. Então vai depender de cada um, né? Deixa eu ver. Melhor horário de trato. Acho interessante isso. Fizeram a pergunta, qual foi o melhor horário de trato? Aí dá para explicar bem rapidinho para vocês tomarem a decisão. Por exemplo, já é comprovado isso aqui, na nossa propriedade. Aqui, saiu energia 10 horas da noite. O peixe foi tratado 7 horas, começou, mas 9 horas por aí terminou. Às vezes atrasa um pouquinho, mas às 9 horas. Às 10 horas da noite, já vai ter feito a principal parte de gestão, mas não vai ter terminado ela, mas é a parte que a gente fala assim que ele precisa mais oxigênio, a tilápia. Depois disso ele aceita mais estresse. É a mesma coisa você bater uma comida pesada, comer mais carne, misturar com carboidrato. Se você sabe, tu quer ferrar com o teu sistema digestivo, você mistura carne com carboidrato, tá? Então pH é diferente de absorção.
Aí você vai perceber que às vezes você fica lá 4 horas pra tá lá ainda pesado, você sente ainda a tua picanha, a tua costela lá, ainda tu sente que você comeu. E se tu quer fazer um teste, você come só carne e salada, você em 2 horas já tem fome. Por quê? Por causa do sistema digestivo. Mas enfim, o objetivo era dizer o seguinte: se eu comer em 2 horas sair correndo, você vai passar mal, não vai se sentir bem, né? Depois de 4 horas, depende do que você comeu, depende se for 6 horas, você come e já sai correndo, já tem até fome, né? Depende de como é que foi a tua alimentação. A tilápia é a mesma coisa. Depois de 10, 12 horas após o trato, ela pega e já fica melhor, ela aceita mais estresse de falta de oxigênio, comparado a um peixe que a recém comeu. Então, qual que é o problema de você tratar mais tarde? É a tilápia não crescer? Não. O problema é você garantir até meia-noite. Por exemplo, assim, vou tratar 1 hora da tarde. O peixe vem, come, que é uma beleza, que nem agora já não tem mais problema de temperaturas altas, né? Ele ia comer, o bicho vem violento. Só que até meia-noite, se der um BO, você tá lascado. Para não falar outra palavra chata lá, bem, né? Você tá lascado. E aí? E a probabilidade? Deita aí, fica quieto, tá que tá hoje. Encheu o celular dele depois. Tá bom, né? Então, qual é o melhor horário de trato? O que eu posso falar para você que fez a pergunta, ou você tem essa dúvida? Você pode tratar às 8, você pode tratar às 9, pode tratar às 10, 11, 12, não tem problema nenhum. Só que se der um BO, né, um problema de falta de máquina, um areador, queimar um painel, faltar energia, gerador não entrar, o teu tempo de resposta vai ser menor, né, se estiver dentro daquela janela das 12 horas do último trato, comparado a você tratar mais cedo. Então, o que a gente faz? A gente optou a tratar mais cedo e ver o resultado que deu, e deu um resultado muito bom. Então, vocês já viram que era ano passado que queimou os fios ou era esse ano? Ali, era esse ano aí. Esse ano derreteu o fio ali, cozinhou a terra, né? O conector perfurante, deu BO, ficou 2 horas sem máquina trabalhando, não morreu o peixe não subiu para boquejar, né? Porque era lá entre 8 e meia da noite. E tratamos naquele dia, já estava tratando, era mais cedo, era verão, 6 horas da manhã já estava tratando, 6 e meia, né? Então passou as 12 horas. É isso que você tem que tomar a decisão. Você tem estrutura, como é que é? Porque no frigir dos ovos, você pode às vezes, Lucas, mas eu tratar meio-dia, eu vejo que eu consigo tratar mais o peixe. Concordo. Talvez esse peixe aqui, né, por exemplo, que não, já está meio dificultoso, ele não come, eu quisesse acelerar ele, podia tratar de manhã e às vezes 11 horas da manhã, tipo às 8 e às 11, para conseguir tratar lá 12 gramas dia, ou até 13 ou 14 gramas dia, para dar aquele empurrãozinho, vamos falar assim, porque está chegando o inverno, né? Só que daí é arriscado. Faltou energia, falhou máquina, alguma coisa, de repente já começa a morrer. E se entrar doença nele, acabou, meu filho. Aí tu faz assim, não, era melhor 30 dias a mais tratando o peixe, um pouquinho mais de energia, gastando um pouquinho mais, do que entrar doença. Você entende? Tomar decisões é complicado. Tem muitos produtores, Santa Catarina, trata até meio-dia, 1 hora da tarde, e tá tudo certo. Que nem na última visita que fui lá, aí também tava assim, não, você tem que tratar tantos quilos de ração, você tem. Mas só que daí, não é que tá errado a tabela, não existe certo e errado, só que você, na tabela tinha que estar escrito assim, ó, quando força o trato, você tem que manter níveis de oxigênio acima de 3 miligramas no seu tanque, não pode baixar 3. Aí você pode socar a ração que você quiser, mas você tem que garantir 3 miligramas de oxigênio, 24 horas por dia. Aí você vai ver, porque o pessoal se confunde muito com o sistema RAS. O sistema RAS, o ambiente é mais controlado e lá consegue manter 3 miligramas, né? É máquina lá batendo, totalmente diferente o sistema, e não vai baixar. Aí eles falam lá, o sistema RAS lá está tratando 15 gramas de ração dia, peixe está dando certo. Mas tanque escavado não tem problema, meu filho, não tem problema. Para manter 2 miligramas de oxigênio 24 horas por dia no final de lote, é quase impossível em altas densidades. Eu falo para você, é quase impossível. Vai às vezes cair um pouquinho mais, vai gastar um pouquinho mais, mas é possível. Tá? Então, por isso que o horário de trato você tem que saber. Tem propriedade que não levanta 6 horas da manhã.
A rotina dele é levantar às 7 e tá tudo bem. Não, Lucas, eu começo a tratar às 8 horas. Tá tudo bem, entende? Começa a tratar às 8 horas e vai embora. O importante é você ter rotina, que a tilápia também ama a rotina, tá? Por exemplo, se eu vim aqui tratar às 11 horas da manhã, capaz de tilápia nem vir. Você vai jogar a ração, aquela que estiver perto, talvez vai vir, né? Porque ela falou, não tô mais aqui, né? Já passou o horário, né? E vai. Aí você imagina que nem hoje, vou dar um exemplo, se você tratar às 11 horas da manhã, né? Tá 3 miligramas de oxigênio. Já não ia tratar. Né? Então tem os outros detalhes. Tratando pela manhã, o peixe vem comer, a gente trata. Luca, qual que é o mínimo do oxigênio? Olha, a gente nunca falou assim, olhou ali o oxigênio e falou assim, não vou tratar. Vou dar um exemplo. Abaixo de 3 miligramas nós não tratamos. Não. A gente sempre olhou se o peixe veio, né? Às vezes a minha imagem fica escura porque é muito cedo ainda. Tem que pôr um refletor aqui no poste. Você chega aqui de manhã, o peixe sentiu uma pisada já está aquele rio de tilápia, já não tem mais quase água, só tem tilápia ali, a gente trata. Só que a gente respeita a nossa tabela, um saco de ração por CV. E aí o que acontece? Aí não dá ruim. Agora você que não respeita essa tabela, tá? É a mais importante de todas, é respeitar essa tabela. Um saco de ração por CV de areador. Você pode tratar que nem hoje, dias nublados, dias ali, o oxigênio não passa de 3. Mas na hora vai começar a subir depois o oxigênio, né? Passou, porque agora é que mais consome oxigênio, está nessa fase, né? E não vai ter problema. Então, por exemplo, não adianta nada você falar assim, não, mas eu só acima de 4 eu trato. Aí beleza, chegou a 4 horas, chegou 4 miligramas a 11 horas da manhã, você vai lá e soca a ração. Mas você não sabe que madrugada o teu oxigênio vai estar 2 miligramas, 1 miligramas? O que adiantou esperar até 4? Você entende? É muito mais fácil você calcular por máquina e não tem erro. Fala pra você, não tem erro por máquina. Nunca vai ter erro. Respeitando isso. Mas Lucas, eu vou passar, estou dando 30 quilos por CV de areador. Não tem problema, mas o que você vai ver é que de repente, um dia que nem hoje, mais abafado, tá? Você um dia trata, outro dia você trata, no terceiro dia você já não trata mais, que vai sobrar um monte de ração. Tá? Eu fiz o teste aqui. Eu testo bastante coisa aqui, por isso que eu bato no peito, que nem isso aqui eu fiz, isso aqui eu fui socando, né? Falei, não vou pôr a máquina, mas vamos ver, tá atrasado esse peixe. Meu filho, no terceiro dia para de comer, não tem máquina. É impressionante, não tem máquina, né? Qual a medida do calcário para cada 1000 metros quadrados de tanque? A gente é assim, é turco, tá? A gente tenta economizar o máximo. O que eu recomendo? Você pode jogar 50 kg por 1000 metros, ou 50 gramas por metro quadrado, ou 500 kg por hectare. Você pode jogar 1000 kg por hectare. Tem que verificar. Tem gente que joga lá, às vezes, 1000 kg por hectare. Não, 1000. Ele jogou 8 toneladas em 1 hectare. Jogou 8 toneladas por hectare, né? Depende, tá? Mas tudo é custo, né? Então, que nem aqui. A gente começou lá, 50 gramas por metro quadrado, esperou mais uns 30 dias, jogou mais 50 gramas por metro quadrado e vai indo, vai jogando. Aí aqui nós vacaíamos um pouquinho das viagens também e tal, acabei esquecendo esse detalhe, né? Mas daí agora a gente vai jogar em torno de 100 gramas por aí por metro quadrado, vai ser o caminho. Eu acho que o caminhão vai conseguir espalhar aqui, acredito que sim, né? Porque não está chovendo e tal. Ele vai pegar e passar espalhando, então a gente vai perder um pouco a medida, né? Vai dar um pouquinho mais. Com qual intuito? O calcário lembra do magnésio, então a gente precisa muito magnésio, e a questão também do carbono. Nessa hora agora a gente joga muita matéria orgânica, né? Então a gente precisa neutralizar o carbono, que também vai dar carbono na fotossíntese, né? Na respiração de volta.
Então o calcário ele acaba ajudando nessa questão e dando melhores, vamos falar assim, melhores condições para a tilápia. É isso que a gente percebeu. Às vezes nem é, aí que tá, como é que eu vou explicar? Às vezes antigamente eu olhava o calcário pensando na qualidade, eu já nem olho mais tanto a qualidade, né? Porque a qualidade está alta, está em 100 aqui. Então teoricamente não. Só que daí o que eu percebo? Pô, agora é uma época que dá muito parasita. Entrada de inverno, sabe, essas oscilações de temperatura, a gente já teve experiências que o peixe para de comer e dá aquela reduzida. A gente percebeu, né, com a automação ali, tendo o registro do oxigênio, respeitando as tabelas, monitorando o oxigênio certinho, usando o que for preciso, né, para dizer, não, ó, tá aqui, ó, nós temos dados e tal. Como a gente já pegou e divulgou muito para vocês, quando a água baixar a temperatura, o calcário também ele acaba ajudando a fixar mais oxigênio no seu tanque, a grudar na água. É que vocês imaginam que a água, vocês não conseguem imaginar que a água é uma esponja cheia de poros. Só que se essa esponja está suja, a molécula de oxigênio vai acontecer que nem a gente quer com a questão da amônia nitrito. Ela não gruda, ela oxida, vai embora. Então a gente precisa quebrar a tensão superficial da água, né? Já pode estudar isso. Tem biosurfactante que faz isso, tem outros produtos que faz isso. O calcário também faz isso, ele acaba deixando a água mais mole. Antigamente falava que a água estava dura, né? Dura no sentido assim, ela não trocava. Ou seja, se ela não aceita a troca, então quer dizer que não aceita oxigênio. Aí acontece bastante. Quem não usa calcário, no inverno, tiver monitoramento em tempo real, vai perceber. Durante o dia produz muito oxigênio, chegou o final do dia, saiu o sol, puf, já vai ligando o desorientador. E quem usa calcário, aí é uma curva lenta, você não tem consumo de oxigênio no seu tanque. Então no inverno, como você vai tratando cada vez menos ração, você vai perceber que o calcário vai te ajudar, economiza mais ainda, não só o sistema de automação, mas junto com o calcário ajuda. E vai ajudar também na questão dos parasitas, que a gente está batendo muito em cima. Mas qual parasita? Meu filho, tem tantos parasitas que atacam tilápia que é absurdo, né? Tem os visual, né? O Examita, que nós tivemos... Ó, um problema que nós tivemos ano passado e esse ano, tem que falar bem baixinho, nós não temos o BNC, buraco da cabeça, né? Mas nós também não bombamos a água do rio. Então, não bombamos a água do rio, deixamos o rio passar quietinho, choveu mais esse ano, então não precisamos bombar. Temos recirculação ali trabalhando, então trabalha sempre com a mesma água. Todos os tanques são interligados, então se é para dar uma doença, teria que dar em todos, né? Então essa é uma questão interessante aí. Aí o calcário você faz testes na questão das doses. Que às vezes é melhor você trabalhar com 50 gramas e aplicar cada 30 dias do que você aplicar 1 tonelada. A indicação que eu sugiro, né, uma sugestão, é a aplicação de calcário ao redor do seu tanque. Que a água ela vai batendo e vai levando para o fundo lentamente, que demore dias para levar para o fundo, tá? Por quê? Se você jogar logo no fundo, vai dar um assoreamento. Quando deu assoreamento, já não ocorre mais tanta troca com a água. Vai trabalhar a tua terra embaixo, vai trabalhar a matéria orgânica lá. Mas entende que vai formando camadas. Se você jogar ao redor do seu tanque, ele vai descendo e assoreando lentamente, ele vai trocando com a água que a gente quer. Então tem que ter esse tipo de troca. Nossa, meu chimarrão tá frio. Desceu, erva da boa. Espero que tenha te ajudado aí na parte das doses. Mas trabalha ali com 100 kg por 1.000 metros, 1.000 kg por hectare e vai ter resultado, né? Jogar um pouquinho a mais vai fazer mal? Não, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, talvez, né? Então a gente percebeu ali, a gente começa com doses menores, mas a gente percebeu que seguindo a lógica que a gente quer, vamos falar assim, usando magnésio, usando o antiparasitário que ele acaba formando, a gente sabe que tem que usar continuamente, não adianta usar uma vez no lote. É isso que a gente quer dizer. Então, às vezes é melhor você usar mais vezes no lote. Que nem agora no inverno também. Quando iniciar o novo lote, não sei quando vai iniciar, né? Vai entregar, maio, junho, sei lá. A gente vai usar o calcário também dessa forma, assim, 50 gramas por metro quadrado mensalmente.
Então daí você dá trabalho? Dá, mas não é tanto assim, né? Mas se ele ajudar a controlar os parasitas, que a gente sabe que é uma época da parasita, que é a época que o peixe não come muito bem, né? E outra coisa que a pessoa tinha pedido, Lucas, temperatura 22, 23 graus. A gente já fez o teste aqui, temperatura de 19 graus, a gente conseguiu colocar 4 gramas dia na tilápia. A tilápia é um Nelore, gente. Quando a pessoa começa a entender, respeitar o ambiente, seguir as nossas orientações, ela fala, nossa, não tem mais doença, Lucas. Ano passado tá louco, tinha um monte de problema de doença, esse ano não tem doença. Falei, pois é. É a ração, né? É o conhecimento. Então é uma técnica, é formas, manejo. É certo, errado? Não, gente, tem várias formas de produzir. Então eu falo assim, eu sou aquela pessoa que gosta de 80% e 20% deixa pra lá. Se eu atingir o 100%, eu sei que o risco é muito grande. Então por isso que nem ali, podia tratar mais, o peixe vai crescer. Não, eu fico nos 80%, chegar lá sem uso de antibiótico, sem ter doenças. Você fala assim, nossa, é maravilha, pois é só não fazer caca, né? Então existe técnica, existe manejo que você pode chegar levando até o final. Aí outra pessoa pediu sobre consultoria, que era do Paraná ali. A parte de consultoria a gente não consegue mais atender, tá, gente? O espaço é muito, vamos falar assim, o tempo é muito limitado, né? E acaba envoltando e fica, às vezes, muito caro para as propriedades, né? Então, o que a gente fala assim, não adianta nada te dar a consultoria, né? Fazer consultoria se você não tem o principal. O que é o principal? É o oxigênio. Então, vocês vão ver eu batendo muito em cima, monitoramento em tempo real. Lucas, você vende? Sim, eu vendo, mas tem outras empresas que vendem também. 90% do teu resultado está ligado a isso. Se você não entendeu isso, não adianta consultoria nenhuma. Você pode contratar quem você quiser. Não vai atingir o resultado, tá? Não vai atingir o resultado, porque falta oxigênio. Você vai fazer todas as outras coisas e o principal você não faz. Aí as pessoas ainda acham caro um sistema de automação dos areadores. Aí eu falo, gente, vocês não entenderam. 90% do resultado está no oxigênio, mas você não sabe como é que está o oxigênio. Não, Lucas, eu medi de manhã, lá tá dando 3. E medida no final do dia dá 11, então, vixe, né? Quantas propriedades que a gente instalou automação, chegou madrugada 0,7 de oxigênio. Só que até amanhecer o dia, melhorou. Não, é que daí a pessoa que foi medir o oxigênio foi medir 8 horas da manhã. E 8 horas da manhã, depende da região, já tem 2 horas de sol. E daí ela não pega o problema. Porque você tem que pegar, antes do amanhecer do dia, medir o oxigênio para você saber a verdade. Então você tem um oxímetro, você tem que ir de manhã, antes do sol nascer, medir, para você verificar como é que passou a noite. Não depois que o sol raiou. Então as pessoas mesmas acabam se iludindo muito, indo lá 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, medir, olha ali, está 3 miligramas de oxigênio. E estava 0,7 lá por 5, 6 horas a 0,7 o oxigênio. Então a parte da consultoria a gente não está fazendo, mas a gente tem curso gravado, tá? A gente sempre oferece o curso gravado, que é uma consultoria, tá? É um passo a passo, todas as técnicas que a gente pegou, vai atualizar muito, é muito barato, R$120, tá? É o preço do custo da plataforma para manter aquilo lá rodando, vou falar assim, tá? Então às vezes você quer alguma coisa, mas o que você precisa é outra, né? E aí fica ali o convite para você, automação dos areadores, coloca na sua agenda de investimento, tá? Mas tem que ficar investindo. Gente, a gente não vai parar de investir nunca. Não tem como parar de investir. Você já viu, por exemplo, você que gosta de carro, ou trator, sempre tem uma linha nova saindo. A empresa sempre está investindo em tecnologia, sempre investindo caro também, sempre está investindo em novo modelo. Nós temos que investir. Vamos dar um exemplo. A gente traçou aqui um investimento, né? E vai provavelmente colocar um tratador flutuante. Vai pôr nos tanques aqui tratador flutuante. Por quê? Porque precisamos facilitar a nossa vida, propriedade pequena, né? Então colaboradores começam a ficar apertado, uma em achar colaboradores e tal.
E aí, depois que tiver um tratador flutuante, é muito mais fácil você achar um colaborador, porque daí é um botãozinho ali, vira e vai, abastecer, é só abrir e ficar mais fácil. Vocês concordam comigo? Então é um investimento que a gente já coloca na lista e fala assim, ó, por que eu vou pôr tratador flutuante agora? Porque agora eu tenho automação nos meus tanques. Então vai entregar o lote e vai ter que fazer investimento, não tem jeito, entende? Você vai ter que investir uma porcentagem. Se você parar de investir, você está ficando para trás, né? Além de conhecimento, além de outras coisas, né? Então, vai facilitar a vida? Vai, mas vai criar outros desafios. Isso é fato. Vai ter que aprender uma tecnologia nova. Ah, mas é só um tratador flutuante. As propriedades que a gente acompanha, a gente já percebe que depende do tanque da disparidade. Porque a gente já percebeu que aqui já percebeu, por exemplo, aqui do lado de cá do tanque é os peixes menores, do lado de lá é, o tanque, é os peixes maiores. Mas como é com um jirico, a gente tratou mais aqui e menos lá, e deu certo. O peixe aqui começou a acompanhar o de lá. E com o tratador flutuante, como é que vai ficar? Talvez vai dar problema, né? Então o tratador flutuante também vai ter uma solução, vai ter outros probleminhas que a gente vai ter que aprender assim que a gente colocar. Então, por que eu estou falando isso? Porque você não tem como parar o investimento na sua piscicultura. Só que você tem que planejar, bem tranquilo. Mas primeiro eu falo assim, se você tem que escolher entre tratador flutuante e automação dos areadores, você tem que pôr a automação do areador. Tratador flutuante, eu estou provando aqui para vocês que não é necessário. Eu podia estar tratando na lata os peixes aqui, se fosse o caso. Ia ter resultado. Mas só tenho resultado porque eu mantenho o oxigênio. E eu sei quanto oxigênio e consigo provar, consigo falar quantas máquinas, consigo traduzir para vocês ali, para chegar a esses dados. Tá? E eu falo para você, tem muita gente matando peixe durante o dia. Porque à noite vocês estão ligando, mas durante o dia vocês estão matando peixe. Principalmente se tiver timer. Se tiver timer, por exemplo, imagine que tivesse timer aqui. Sair de casa aqui, ia deixar 4 areadores ligados e 4 pelo timer. Vocês já viram que já tem peixe perto do areador. Isso já está preto já. Você entende? Não tem como. Lucas, mas como é que eu vou pagar o sistema de automação? Simples. Você pega e põe um peixe a mais por metro e já paga o sistema. Ou depende da propriedade, só ponhando o sistema já se paga. Em 2 meses, 3 meses. Por causa dessas diferenças que acabam. Lucas, mas quanto que está o sistema? R$ 9.500. Ou seja, 1.000 quilos de peixe. Ficou muito barato. Em 2019 estava custando 6.000 quilos de peixe. Ou 7.000 quilos de peixe. Quando a gente começou a trabalhar. Então nós trabalhamos com a sonda ótica desde 2019 de sistema. E hoje está 1.000 quilos de peixe. Você acha que ainda está caro. Mas porque você não tem a experiência de ver que teu prejuízo da tua propriedade, as tuas doenças está ligado ao oxigênio. Quando você entender que 90% do teu resultado da sua piscicultura está no oxigênio, você resolve. O que vai acontecer, que aconteceu em propriedade, a gente instalou o sistema de automação, ele foi lá e instalou mais areador. Só que ele resolveu o problema. E o peixe, ó, acelerou. Mas ele vai gastar mais energia. Não vai gastar mais energia, vai gastar menos, porque ele vai acelerar o lote. Antes demoraria 3 meses para entregar ainda o peixe, vai gastar 3 meses de energia. Ele vai lá e põe 2 areadores a mais e antecipa 30 dias. É o que aconteceu aqui. Presta o celular. Qual dos dois? Depois do Thor ter cavocado em cima. Então fica aí as dicas para vocês, tá? Meu Deus do céu, me confundo com esse celular aqui. Para quem eu enviei, meu Deus do céu. Tá. Não. Meu Deus. Não vai estar aberto ainda. Deixa eu achar aqui. E se tiver pergunta, vai fazendo pergunta. E vamos finalizar a live aqui, daqui a pouquinho. Calma aí. Aqui tem 2 WhatsApp.
Ah, aqui tá. Tá meu bem, né? Eu não tava achando meu bem. Ah, não tava achando meu bem. Então vamos lá. Então vamos lá. O que a gente percebeu, né? Nessa semana, o que eu percebi essa semana, eu vou compartilhar aí com vocês. O que a gente conseguir programar, né, as coisas que possível. Então, ou seja, delegar as coisas que a gente consegue, tá? E vocês viram que eu voltei a desafios novamente, né? Desafiar novamente ali, nadar 8 km, né? Na verdade, eu cometi um equívoco, tinha que falar 6 km, não 8, né? Porque em maio nós vamos, no mês de maio, nós vamos fazer 6 anos do canal do Instagram, graças a vocês aí nos acompanhando, nos ajudando, dando a força, assistindo nossos vídeos aí. Isso acaba nos incentivando a continuar compartilhando aí com vocês. Então em maio vai ser 6 anos, né? Vamos fazer aniversário do canal de 6 anos e a gente vai nadar ali em comemoração. Por que você vai nadar? Porque eu gosto de desafio, né? E a gente estava discutindo muito no almoço com meu pai e tal, depende da religião, né? Tá dando uns entreveros, né? Pessoas estão mudando, a religião talvez não está se adaptando, depende da religião, diferente da religião. Mas uma coisa que me fez conectar muito forte com Deus na época, acabei refletindo, foi quando eu aceitei o desafio. Tá? Quando você aceita um desafio, o que é um desafio? Aquela coisa que dá frio na barriga, aquela coisa que fala assim, pai, isso vai dar trabalho, pai, eu não sei como fazer, mas eu vou lá, tá? Então, por exemplo, o esporte conecta com Deus, né? Seus desafios faz a reconectar a Ele, né? Porque todo filho procura o pai quando tem problemas, né? Por isso é muito bom o desafio na sua vida, é uma forma de seguir a vontade de Deus, porque Deus sabe que quando você pegar, se ponhar num desafio, um desafio financeiro, ótimo, um desafio de conquista material também é ótimo, mas por que você não põe um desafio corporal? Porque esse é o melhor de todos, né? Porque você vai desafiar seu corpo, porque financeiramente é um desafio também, né? É muito bom, material também é muito bom, vamos falar assim, que está ligado igual ao financeiro, mas o corporal é dos melhores, porque você vai desafiar o teu corpo, e daí você se conecta cada vez mais com o teu espírito, né? Então eu lembro muito bem, quando eu estava nadando, que não sabia nadar, eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Me ajuda, eu preciso de sua ajuda, eu não consigo, né? Aí eu senti muito forte no meu coração, ele falou, vira. Pensa, você está nadando lá, e ele falou assim, vira. Você sentiu? Vira. Mas eu falei, que diabo, tem que aprender a nadar, não a virar. E aí temei mais um pouquinho e virei. E quando virei eu entendi. Aí eu boiei. Aí eu entendi que Deus queria mostrar para mim naquele momento. Que eu só não sabia nadar, ou tinha medo de nadar, porque eu ia me afogar. Mas quando eu entendi que eu não vou mais me afogar, só precisava me virar e boiar para descansar, eu perdi o medo. Mas eu só conectei a Deus nesse sentido por causa desse desafio, porque tinha um problema que eu não estava conseguindo resolver. E esse problema passei a ajudar outras pessoas que na época estavam com o mesmo desafio. Depois que elas viraram e boiaram, perderam o medo. Porque a gente não tinha medo de nadar, nós tínhamos medo de se afogar. Então são coisas que conectam com o espírito. Quando a gente fala sabedoria do alto, é nesse momento. E você precisa se conectar com o espírito. Então quando você desafia teu corpo, algo que você nunca fez, que nem eu nunca tinha feito nadar, nado crawl, né? Aí você começa a entender o processo. Então por isso que nadar 8 km é uma coisa que eu nunca fiz. Vai exigir um pouco de técnica, tem que pegar, se dedicar um pouquinho mais, né? Não vai ter jeito, mas faz parte do processo. Por isso eu convido a você. Eu percebo que as pessoas estão se desconectando cada vez mais de Deus. A religião, né? Tudo está acontecendo. Mas por quê? Uma coisa que me chama muita atenção, e isso ficou queimando no meu coração quando o Thiago Rocha falou, largue a Bíblia.
seja a Bíblia. Então, se você está desconectado com Deus e você quer conectar novamente, procura um esporte que você nunca fez. Eu dou o exemplo de nadar porque 90% não sabe nadar. O nado crawl, aquele dentro, porque você vai ter que aprender uma coisa nova. Isso vai te dar um desafio, você vai sair da zona do conforto, tá? Isso é muito importante para você. Aí, eu falo para você, é muito mais glorificante para você se você conseguir em 60 dias nadar 1 quilômetro do que eu nadar 8 quilômetros em 60 dias. Porque daí você aprendeu uma coisa nova, você, como o Papa Marçal falou, você destravou algo na sua vida que você falou, nossa, mas Lucas, o que eu vou ganhar com isso? Só fazendo para ver. Só fazendo para ver, para você entender que é uma coisa magnífica. Por isso que a gente incentiva. Por isso que eu voltei à vida de sedentário. Eu ainda falei para minha amada, tinha falado na época, vou voltar à minha vida de sedentário. Para eu entender como é difícil sair de uma pessoa ativa para sedentário é muito mais fácil, falo para vocês. E agora do sedentário voltar para uma vida ativa. É muito mais difícil, tá? A gente sabe disso, a gente percebe isso. Só que aí fica a dica para você. Então por isso que se você tem medo de desafios, agora é essa. Entrar nessa energia de 60 dias, né? E outra coisa aqui para encerrar a live, né? O poder da palavra, cuidado, você tem que entender o poder da palavra, né? As pessoas às vezes ficam... Pediu lá para ele esperar um pouco? O calcário chegou, tá? Aí o poder da palavra é muito forte. Você tem que entender que quando você proclama uma palavra para uma pessoa, você pode estar amaldiçoando ela sem saber, tá? Então você tem que entender que Deus criou tudo através da palavra. Então às vezes tu fala uma coisa no intuito brincando, beleza, mas às vezes tu fala do fundo do coração e acaba criando algo para a pessoa. Da mesma forma que você pode abençoar a pessoa com a palavra, você pode amaldiçoar. E você é um cristão e às vezes nem se toca que a forma que você expressou a sua palavra, você está amaldiçoando a pessoa, está provocando que ela fique nesse resultado, né? Vou dar um exemplo, né? Aconteceu, né? A pessoa pegou e falou que porque eu vou ser pai e tal, ela falou, prepare-se que vai ficar muitas noites sem dormir. Foi no intuito bom, mas ela acabou amaldiçoando sem querer. Porque você já está falando que vai ficar sem dormir porque a criança vai ficar sem dormir. Então você está proclamando a palavra. É muito mais beneficante do que falar assim, abençoa que teu filho vá dormir bem, que você não precisa ficar à noite desacordado, entendeu? São coisas simples que eu digo para vocês, mas que chamam a atenção. Então tenha cuidado com o poder da palavra na sua vida, da sua família, dos seus filhos, porque às vezes tu profere uma palavra e você não quer amaldiçoar seu filho, mas você está amaldiçoando ele lentamente, diariamente ele, por costume, tá? Então a gente acaba se corrigindo aí, tá bom? Então, o calcário chegou, temos que ajudar a caminhoneira a espalhar o calcário aí. Obrigado por ter participado da live. Se quiser orçamento mais detalhado sobre a automação, entre em contato conosco. Indiferente à empresa que você fechar, vai valer a pena. Depois que você tiver instalado, você vai entender e vai dar valor que a gente tanto insiste aqui. Amigo é aquela pessoa que insiste e sabe que vai trazer resultado para sua vida, tá? Esse é o verdadeiro amigo. Por isso que eu insisto tanto para você entender que enquanto você não fazer a automação dos aeradores na sua piscicultura, você vai estar perdendo muito dinheiro, tá certo? Um grande abraço a vocês, se desafiem e até a próxima, que Deus abençoe você e sua família.